Aleluia. Aprove ao Senhor recolher teu servo, que trabalhou por estes campos de Juazeiro, quando ainda tinha poucos crentes aqui. Eu te louvo pela sua passagem nesta vida. Mas assim, Deus, como Ele me ensinava, assim como Ele me dizia da sua fé no arrebatamento, eu creio que um dia eu vou encontrá-lo na glória. Toma a irmã Lourdes na tua mão, a sua esposa que fica com seus filhos, e conforta a tua serva. Deus, o Senhor é o único que pode trazer a paz a algum coração enlutado. E creio, Senhor, que nós um dia cearemos contigo e o teu filho estará conosco. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós lutamos até agora há pouco. Nós lutamos até agora há pouco para imprimir as escalas. Mas a Lan House fechou cedo hoje. Se os obreiros quiserem anotar a semanal, para cada um saber mais ou menos, eu vou mandar, para quem tem zap eu mando. Eu tenho como abrir o zap aqui no computador e mando. Vocês querem saber a semanal ou deixa para mandar no zap? O que é que vocês sabem? O que é que vocês decidem? Melhor no zap, né? Não... Tudo bem. Diácono Josias, como não tem zap, deixa eu ver se ele está escalado aqui. Não, acho que não. Essa semana. Hoje o senhor estava na portaria, mas está perdoado, pode ficar aí. Amém. Quero convidar a irmã Karina para louvar o Senhor com 2 hinos da harpa. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 323. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Quando os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai
dom de Jesus. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. A igreja pode escolher um hino. 151. Quem quer melhor para vocês? 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor.
Carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículos de 9 a 11, Romanos 5, versículo de 9 a 11, depois nós vamos ler Romanos 3 e 24. Romanos 5, de 9 a 11, quem achou pode dizer amém. A palavra de Deus nos diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Romanos 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós vamos orar com o diácono Josias. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oramos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, já te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, meu Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo escape deste dia, meu Senhor, pelos livramentos, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, te agradecemos pela tua gloriosa palavra que acabada de ler. Em nome de Jesus, abre a luz do nosso entendimento para que venhamos entender, ó Pai, pelo teu Espírito, Senhor, o que o Senhor está falando conosco. Meu Pai eterno, capacita-nos, ó Deus, para ouvir, meu Senhor, não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas sim o que precisamos ouvir, em o nome de Jesus. Meus irmãos, pode ler os meninos. Nós iremos iniciar o estudo da soteriologia. Talvez seja uma palavra estranha, soteriologia, não é? Mas a gente vive a soteriologia. Estamos aqui por causa da soteriologia.
temos fé por causa da soteriologia. Diga comigo, soteriologia. Pai, teve um povo aí que enganchou. Soteriologia. Diga comigo, a doutrina da salvação. Amém? A doutrina da salvação. Parece que está saindo gente além de menino. Não é possível. Secou ali. Vou pedir os obreiros para ir lá atrás olhar se tem gente lá fora menino. Bom, a palavra soteriologia vem do grego sotéria. A gente constantemente mostra aos irmãos que a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento, em grego. Por isso que muitos obreiros falam no grego. Então a palavra sotéria vem do grego salvação. Logos, estudo ou doutrina. Por isso que ela é chamada de sotéria logos, ou logos sotéria, doutrina da salvação. É a parte da teologia que trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e o seu restabelecimento ao favor divino, a vida de intimidade com Deus, comunhão, uma vez que salvação também é um livramento. Nós fomos livres, logo não somos escravos, somos livres. Por que nós vamos tratar algumas terça-feiras desta doutrina? Porque existe, infelizmente, no nosso meio, muitas pessoas que estão na igreja, mas ela não tem aquele sentimento não, porque crente tem sentimento de salvo, ele sente, mas às vezes ele não conhece isso, a profundidade disso. E muitas das vezes a gente só fala em salvação quando a gente é confrontado com calvinismo. Quando alguém aparece falando de salvação de uma vez salvo, salvo para sempre, aí às vezes o obreiro ele se preocupa em dar um estudo e é uma coisa que passa. Mas a Assembleia de Deus, ela tem o seu conceito de salvação. Ela tem o seu conceito bíblico do que é a salvação. Um dia eu fiz uma pergunta em uma sala de escola dominical de adolescente. Vocês sabem por que vocês são salvos? Porque Jesus morreu na cruz. Mas vocês sabem o que é a salvação? Nenhum sabia o que era salvação. Isso é preocupante. Porque chega um momento que você é confrontado, não é pelo pecado, é pelos inteligentes, entre aspas, das seitas. E o crente se embaraça aí, que ele não sabe por que ele é salvo. Ele sabe que ele aceitou Jesus, ele deixou de fumar, deixou de beber, prostituir, de jogar, estou salvo. Não visto mais isso, não visto mais aquilo, estou salvo. E salvação é além disso aí. Isso aí são as renúncias que o salvo deve viver. E o que é ser salvo? Por que sou salvo? Quais os princípios da salvação? É aí onde eu me preocupo, quando muitos crentes não vêm a um culto de doutrina. É aí onde eu me preocupo, quando alguns crentes não vêm aprender a Bíblia. Quer dizer assim, não é um culto parado, é um culto assim, quieto. Mas a palavra diz que a fé vem pelo... Se eu for ensinar da forma que eu prego, pregar é uma coisa, ensinar é outra. Pregar é momento,
Ensino é paciência, porque você tem que absorver. E a nossa preocupação é que, se você chegar para um presbiteriano, para um luterano, ele vai lhe dizer que ele já leu a Bíblia 10 vezes, que ele tem livro de Calvino, que ele tem livro dos pais da igreja. Infelizmente o assembleiano, ele não tem paciência de ler. O assembleiano não tem. Eu cheguei na casa de um pastor metodista, amigo meu, e eu fiquei com vergonha quando ele me levou no escritório dele. Não tinha menos do que 500 livros. Eu hoje, se eu tiver 10, é muito. Isso é uma vergonha. Porque a Bíblia diz o quê? Persiste em ler e ensinar. Persiste em ler e ensinar. Há irmãos aqui que foram adventistas. Há irmãos aqui que foram da Testemunho de Jeová e sabem o que é que eu estou dizendo. É estudo, não é, irmão? É Bíblia, Eles não têm a unção, o sabor, mas eles têm a letra. A letra mata e o Espírito vivifica. A gente tem muito Espírito. E não é o que sustenta a crente, não é a profecia, não é a revelação. A gente fala isso aqui direto. Ô, culto bom. Por quê? Fazer com aquela história que o irmão contou. Irmão, o culto foi muito bom. Por que foi bom? Oxe, o culto foi tão bom que eu caí 3 vezes. E foi. E a mensagem? Irmão, eu não sei nada que foi que o pregador disse. Isso é evangelho? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O poder nunca pode substituir a palavra, porque o poder vem da palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Então a salvação, vamos para a salvação. A salvação, ela é tratada também como algo que veio da paciência de Deus. Veja que ele vai tratar aqui, Romanos capítulo 5, vamos todos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Romanos 5, versículo 9, ele diz que, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? De quê, meus irmãos? Da ira. Que ira é essa? Ele está falando do dia do tribunal de Deus, quando não haverá misericórdia. Agora é a misericórdia, mas no tribunal a justiça. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No capítulo 3, versículo 24, ele diz o quê? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados cometidos sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê, meus irmãos? É bom ler, porque você grava o que está sendo dito aqui. Então, a paciência de Deus e a queda do homem é sabido de todos nós que Deus, ele tem conhecimento antecipado. Deus, através da sua presciência, tinha plena consciência de que o homem iria pecar. Deus sabia completamente, antes mesmo, ele sabia tudo antes mesmo de criá-lo. Aí a pergunta vem: por que Deus criou? A Bíblia ensina que Deus não é apenas ensina que Deus não apenas conhece de antemão, mas que em muitos casos tem predito ações dos homens. Contudo, ele reconhece a liberdade e a responsabilidade desses agentes ao cumprirem as suas profecias. E Deus é revelado na Bíblia não apenas como aquele que conhece de antemão,
e prevê as coisas antes de acontecer, né? Mas também como aquele que sabe o que fariam esses livres agentes em circunstâncias diferentes, e ainda que nunca tenha feito, né? Ele já sabia de tudo, porque ele vê dois caminhos. Deus vê quantos caminhos? Quantos caminhos existem que Jesus pregou? Quantos caminhos, irmão? Não é isso? Ele diz: eu ponho diante do homem a bênção e a maldição. Quando Deus olha para nós na sua presciência, ele vê dois caminhos. Só que no meio é como se houvesse uma placa grande. Imagine aí, a gente não tem um projetor aqui para fazer, mas imagine aí dois caminhos e uma placa grande em cima escrito livre arbítrio. E Deus sabe o que vai acontecer se você e eu entrar pelo caminho da perdição, e o que eu e você vai acontecer comigo e com você se eu entrar pelo caminho da salvação, porque só existe dois caminhos. Aqueles que vivem na ignorância, eles dizem que todos os caminhos levam, não é assim? Não, todos os caminhos, não existe isso. Existem dois caminhos, e para a salvação só existe um caminho, a verdade e a vida. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus, ele sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Veja Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 23. Se você achar primeiro do que eu, leia para nós ouvir. Amém? Capítulo 2, versículo 23 de Atos. A nossa irmã leu, não é? Sobre a presciência. A palavra vai falar da presciência. Eu acho que é a primeira vez que a Bíblia usa o termo presciência aqui. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Pedro está pregando sobre Cristo, depois do batismo com o Espírito Santo, e está mostrando, Jesus o Nazareno, varão provado por Deus, que Deus por ele fez por meio de nós ou de vós, mesmo bem sabeis, e a este que foi entregue, e a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho, a paciência de Deus, tomando vós o crucificaste. Jesus, ele é a presciência de Deus na salvação. Ou seja, Deus viu na queda de Adão o pecado, mas na queda de Adão já veio a salvação. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Quem diz amém, meus irmãos? É por isso que a gente deve gostar de culto, a gente deve estar na igreja. Por quê? Porque nós estamos aqui, Deus sabe o que é que vai acontecer lá, mas só o fato de você estar aqui, na sua presciência, já houve um livramento lá. Bendito é o nome do Senhor. Então ele diz aqui que Deus sabia que Adão ia pecar. Por que que Deus não interviu? Porque mesmo ele na inocência, ele apresentou a ele quantas árvores? Quantas árvores? Foi duas? Ou foi uma? Duas ou uma? Estão na dúvida? Cantar aquela musiquinha da Rede Brasil, Escola Dominical. Duas, não foi? Mesmo na inocência, Deus disse a eles: vocês são inocentes, mas não é porque vocês são inocentes que vocês não entendem. Eu fiz vocês com raciocínio. Está vendo aquela árvore ali? Daquela você pode comer, já dessa você não pode comer. Deus deu a ele o livre arbítrio. É por isso que crente da Assembleia de Deus não se embaraça, irmão, com esse negócio de calvinismo, de presbiterianismo, porque no início de tudo já tem livre arbítrio.
Ó, tá aqui, você pode comer dessa eu lhe aconselho não comer. Mas ele pegou no braço de Eva e disse assim: não, não coma não. É assim que está na Bíblia. Ele pegou no braço de Adão e disse: não, não coma não. Você já imaginou se Eva come e Adão não come? Só a mulher ia morrer, olha. E os homens iam viver para sempre. Olha que negócio. Não ia dar certo esse negócio. Parou para pensar nisso? Não é? Se Adão não come, ele vivia para sempre. Eva, ó, aí ele casava de novo. Mas do jeito que o ser humano é falho, se não fosse Eva ia ser outra, mas o homem ia cair. Você já imaginou? Se é o contrário, Adão come e Eva não come, os homens iam morrer e as mulheres iam viver eternamente. Agora imagine uma turma de gente que andavam nu como os animais, que a gente, quando vê uma pessoa que não tem mais a mente na rua nua, a gente já fica: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Imagine, o mundo ia ser dividido entre os nus e os vestidos, entre os santos e o pecador. Mas Deus permitiu que ambos. Deus sabia. Por que Deus fez o homem? Porque Deus tinha um projeto, mas o homem escolheu dar uma desviadinha do projeto. Jesus, ele é a continuação do projeto de Deus. Quando eu me aceito Jesus, olha, irmão, é muito bom esse assunto de salvação, porque às vezes a pessoa não se sente especial. O que é a depressão? É a opressão da alma, é você não estar bem consigo mesmo, é você não se sentir bem com o seu corpo, a mente não está conexa com a alma e nem a alma com o corpo, aí gera depressão. Aí a mulher chega na frente do espelho, ela está magrinha, ela se vê gorda. Ele está bem gordinho, ela se vê anorexo. Se vê uma espinha, já pensa que é um câncer. Isso é depressão. Porque a pessoa não se valorizar, a pessoa se deprecia. Se Jesus é a continuação do projeto de Deus, quando você e eu, pela graça, pela salvação, estamos neles, nós também somos a continuação do projeto de Deus. Por isso que nós somos especiais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então, quando você olhar no espelho, se sinta bem, porque você é a continuação do projeto da salvação na terra. Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar. Deus permitiu por livre-arbítrio. Conhecimento acerca de Deus e do pecado. Qualquer ser humano em qualquer parte do globo terrestre possui o conhecimento intuitivo da existência de Deus. Lembra daquela pergunta que foi me feita aqui na doutrina do pecado, a respeito do índio, que eu disse isso aqui, que o ser humano, pela natureza, ele tem um sensor na alma. É por isso que diz que quando o ateu, se eu não acredito em Deus, não acredito em Deus, quando ele sentiu a dor da morte, ele disse: meu Deus! Porque no fundo ele cria, ele sabe que existe um Deus. Ele não aceita a forma que a gente tem de conhecer Deus, de sentir Deus, mas ele sabe que tem um Criador. E aí na hora da morte o ateu chama por Deus, porque dói. E aí ele vai crer num ser que para ele não existia, agora existe para aliviar a sua dor, mas aí já é tarde. Mas quem está em Cristo, nova criatura é, e a morte é uma passagem para a vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu vou pular isso aqui, porque a gente já deu um estudo aqui sobre a doutrina do pecado, e eu não vou me ater mais nesse tema. Diz que Deus, ele tem o interesse de salvar o homem. Quem é o maior interessado em salvar o homem? É Deus. E o homem não quer Deus. Olha que negócio sério. Deus quer salvar o homem rejeita Deus, não é? A gente vê isso em Gênesis, quando ele dá a promessa de Cristo a Eva. A necessidade de um sacrifício. Alguém às vezes pergunta: por que Jesus tinha que morrer pelo pecado de Adão e de Eva? Deus tem um propósito em salvar o homem. Este propósito torna-se mais evidente face à convocação da necessidade de um mediador. Os pagãos do passado
ou do presente, criam que oferendas, sacrifícios apaziguaria a ira de Deus, embora estes não fossem amáveis e nem tão cuidadosos com Deus. Por que existe o paganismo e a idolatria? Porque existe no homem a sede de Deus. Por que as pessoas usam droga? Você já parou para pensar nisso? Porque elas sentem um vazio. Muita gente aqui pode lembrar daquela fase, antes de ser crente, que você chorava sem razão. E aí quando a pessoa tem o vazio, ela vai para a cachaça, ela vai para a droga. E a pessoa tinha aquela curiosidade no passado de conhecer o Deus que ele sentia que existia. Aí ele fazia um barro. Como ele não conhecia Deus na sua essência, aí ele fazia uma imagem semelhante àquilo que ele conhecia, o homem. Você já viu a imagem das santas? É uma mulher maquiada, com batom na boca. Porque a Idade Média, na Idade Média, parecer com morto era... Estava demorando a aparecer um bichinho por aqui. Na Idade Média, parecer com morto era a moda da época. Por isso que tem aquelas fotos daquelas mulheres brancas, não tem? Aquelas fotos na internet, quando você vê ali aquelas mulheres brancas, que parecia que tinha pasta no rosto. Era coisa da moda parecer com morto. Era moda. Você tinha um rosto pálido. Aí as imagens das santas naquela época eram pálidas. Na época em que a palavra é essa mesmo, que é doença, que houve a chamada, foi para o cabelo da irmã. Isso é o que? Pisa ele aí, irmã. Pisa nele em nome de Jesus. Pisa na cabeça dele. Matou o trem. Quando você tinha a época que houve a chamada peste bubônica, que o povo disse que era doença de rato, mas não é. O culpado não é o rato, é uma purga que mordeu o rato, que mordeu o homem, e que quase acaba com a Europa inteira. O povo era doente, então eles fizeram imagem de santos doente, cadavérico. Aí vem a modernidade. Vai ver como é a cara delas hoje, toda arrumadinha, né? Remodelaram os santos. Santos pedidos que tem aquela santa dos olhos no prato. Era assim. Agora ela está toda. Eles vão mudando a imagem de acordo com o tempo. Por que é isso? Sede de Deus. Por isso que você e eu, nós não podemos jogar pedra nessas pessoas que estão na idolatria. O que a gente deve é clamar ao Senhor para que eles vençam e entrem e conheçam essa salvação que você conheceu também. Então isso é uma sede de conhecer o Deus verdadeiro. Aí eles criam imagens de escultura. A salvação, ela tem uma natureza. Diga comigo, a natureza da salvação. Quem pode ler Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5? Natureza da salvação. Quem pode ler? Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, 4 e 5. Quem achou? Fique de pé e leia audível. Alguém?
em caridade, porque dantes nos elegeu, é isso? Está escrito aí? Efésios, capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Também nos elegeu, né, desde a fundação de quê? Do mundo. A natureza da salvação, ela tem 3 aspectos, 4 aspectos na verdade. Esta natureza, ela tem 4 aspectos ou divisões. Diga comigo: eleição, conversão, regeneração, justificação. Pronto, essas são as 4 partes da natureza da salvação. Eu vou repetir porque tem alguns irmãos anotando: eleição, conversão, regeneração e justificação. O que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, está dentro da eleição. O que é eleição? É o primeiro aspecto da natureza da salvação. Vem do grego, ou do latim, melhor dizendo, electonem, que quer dizer eleição, diploma divino, com que é agraciado todo que recebe Jesus como Salvador. O que é eleição? Vou repetir: é o diploma divino. Aonde é que está esse diploma divino? Sem precisar ler na Bíblia, vamos dizer João 3,16. Esse é o diploma da nossa eleição. João 3,16, quem sabe? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele aqui nesta noite? Então você está eleito por ele. Glória ao nome de Jesus. Só que esta eleição, diga aí para o seu vizinho: esta eleição é condicional. Mas depois você não achar que porque está eleito, ela tem uma condição. Que condição é essa? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta palavra será salvo vem do grego continuar salvo. Quem diz amém por isso, meus irmãos? Então João 3,16 é o diploma. Assim Deus criou o homem, permitiu sua queda, permitiu porque não estava na vontade de Deus, mas o homem quis, ele permitiu a sua queda. Revela-lhe agora a salvação e assegurou a aceitação dessa salvação por parte de alguns, isto é, tornou-lhe objeto da graça eletiva. A eleição de alguns foi feita desde a eternidade, mas esta é precedida pela predestinação de todos. Aí eu vou explicar isso aqui. Por que ele usa a expressão eleição de alguns? Porque muitos são e poucos a gente sabe que a vontade de Deus é que todo mundo se salve, mas todo mundo vai ser salvo? Não. Esse alguns não é aquele alguns de que Deus olhou para uns e trouxe, como no calvinismo. Não, esse alguns aqui é mostrando que há uma decisão que alguns tomam e outros não. Quem toma é eleito, quem não toma já sabe o caminho. Mas não é Deus que diz assim: você vai para o inferno, você vai para o céu. É a escolha. As duas árvores estão aqui até hoje. Aonde é que está a árvore do conhecimento? Por isso que tem gente que diz assim: não precisa ir para a igreja. A igreja é a árvore de conhecimento do bem. É a igreja. Não é minha casa nem a sua, é a igreja.
é onde está o conhecimento de Deus, é onde está a verdade. E o fruto proibido é o mundo. A árvore continua até hoje. Quem diz amém? Entenderam? Porque se ficar alguma dúvida, você pode perguntar. Portanto, todos são predestinados à vida eterna, mas somente os que têm fé na eficácia do sangue de Cristo são eleitos. Quando ele diz todos são predestinados, Cristo é. Cristo, bota em sua cabeça que Cristo é que é a predestinação do homem. Quem for a ele é salvo, mas está lá o destino do homem. Quem for a ele é eleito, e quem não for é perdido. Não tem outro meio termo. Tem que ir a ele, porque ele já veio a nós. Quem diz amém? É por isso que a gente deve chorar, irmão, gemer pelas almas, pelos nossos parentes, principalmente porque eles estão debaixo da promessa. E o diabo sabe disso. Eles não sabem, mas o diabo sabe que eles têm que ir a Cristo, porque Cristo já veio a eles. E o nosso desejo é que ele se salve. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nesta palavra? Glória a Deus. Então, esta eleição é condicionada, porque Cristo é a nossa predestinação, condicionada também. E depois que eu entendo esta verdade, eu devo me converter. O segundo aspecto da natureza da salvação é a conversão, que vem do hebraico shubre, que significa voltar atrás. Não adianta, irmão, a gente querer usar a nossa cabecinha misericordiosa para dizer que um católico vai ser salvo. Não tem como, irmão. É o segundo aspecto da salvação. Tem que voltar atrás, sair da mentira, sair do engano. Pode dar sopa ao povo, pode ser a melhor pessoa. Caráter é uma coisa, salvação é outra. Não confunda caráter com salvação. Ore pelas almas, porque tem que se converter. Sem se converter, não entra no reino do céu. É condição. Salvação é condição. A primeira natureza é eleição. Você foi a Cristo, está eleito nele. Agora você tem que se converter, tem que voltar atrás. Não tem como estar na igreja e com rosário. A primeira coisa que esse Papa, quando foi eleito, disse numa entrevista aqui no Brasil, que ele veio aqui, foi uma vergonha para a igreja, porque o velho foi terrível. O repórter Camarote chama ele e diz assim: Papa, o Brasil hoje tem 40 e tantos % de evangélicos. O porquê? O porquê disso? Aí ele vai responder: porque a igreja era uma mãe, e agora essa mãe afastou seus filhos, porque os antigos antes de mim falavam com o povo por carta, por televisão, e não ia até o povo. Mas você quer saber uma verdade? Aí o cara disse: quero. Em um lugar, o padre foi enviado, ali não havia mais padre, mas havia uma grande igreja evangélica, e esse padre chegou como missionário e conseguiu visitar uma mulher que já estava há anos na igreja evangélica. E ela disse: padre, eu saí da religião porque vocês nos abandonou. Há muitos anos não tem igreja católica aqui, e eu tenho que ouvir o pastor, eu não posso ficar sem a palavra. E eu fui ouvir o pastor. O padre ficou triste, ia saindo, mas ela disse: volte aqui. Foi lá no quarto dela, tinha um lugarzinho atrás do guarda-roupa. Ela afastou o guarda-roupa e abriu, e estava a imagem de Maria lá, na igreja, batizada, tomando ceia, crente católico. De vez em quando a gente sente esse espírito no meio do povo.
lá no meu Pernambuco, eu estava dando um discipulado na casa de uma irmã, que ela já era crente há 20 anos. E quando eu comecei a falar de Padre Cícero e de Frei Damião, ela quase me bate. Não, eram homens de Deus, pastor. Eu digo, e era? Que ele veio com a cabeça torta. É triste, irmão. Você vê um crente de 20 anos e ainda crê na igreja. Você ouviu um negócio desse? Não, eles tinham esse negócio. O que é que Padre Cícero fazia na hóstia? Ele pegava uma bolinha de sangue de cabra, a hóstia não é fina, e ele colocava uma pelezinha entre a massa da hóstia, cozinhava, ela não estourava. Quando a freira botava na boca, o sangue derramava. Ele dizia, ó o sangue de Jesus. Você sabe o que é a hóstia? Você sabe o que é o cálice? Porque lá na igreja romana eles melam, não é? Eles não molham e comem. Jesus disse o quê? Aquele que há de me trair come o bocado molhado. Já pararam para pensar nisso? Igreja de Judas, porque quem matou Jesus foi Roma. E hoje ela se diz a igreja de Deus. Não, é a igreja que matou Jesus. Ela se apropriou das coisas antigas e se disse, não senhor. Quando uma pessoa católica, ela come a hóstia, dentro daquilo ela molha, o cara molha, ela come, eles estão chamando os católicos de Judas, mas eles não sabem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos aqui livres dessa maldição e vamos trazer muita gente para a presença do Senhor em nome de Jesus. É por aí. Um dia um irmão disse isso para um parente, ele saiu da católica. Ele disse, eu não sabia. E não é mesmo? Você come um bocado molhado de Judas. Aí ele caiu fora de lá. Cuidado, porque às vezes você pode falar para um parente e o efeito ser outro. Peça sabedoria a Deus. Então tem que se converter. A conversão significa voltar atrás ou retornar para Deus. Arrependimento, coração, mente voltadas à fé, crença na palavra e confiança em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Terça-feira a gente encerra, a gente continua. Capítulo 3, versículo 19. Atos 3 e 19. Vamos ler a palavra de nosso bondoso Deus. Glória a Jesus. E farei aparecer prodígios. É isso? Não é 3,19 não? Eu estou lendo Atos 2. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos. Mas quem se arrepende não se converte? Não, arrependimento é uma coisa, converter é outra. A Bíblia é um negócio sério, ela não deixa brecha para nada. Por isso que ela molda o nosso caráter. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem gente que se arrepende de um pecado, não se converte, aí peca de novo. Aquele que confessa e deixa, alcança. Quem diz amém, meus irmãos? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então tem que haver um arrependimento, tem que haver, não existe, não é? Tem que haver um arrependimento, uma conversão. Um dia alguém me perguntou, eu vou entrar nessa área aqui para me encerrar.
Que a gente tem que esclarecer as coisas. Porque quando eu era menino, eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. Aí quando foi em 2004, me fizeram aceitar Jesus de novo. Eu e um monte de filho de crente. Um bocado. Fizeram a gente aceitar Jesus de novo. Já batizado com o Espírito Santo, fizeram aceitar Jesus de novo. Antigamente tinha isso, não tinha? Quando chegava uma certa idade, não tinha que aceitar aqui? Aí fizeram eu, uns amigos meus, a presbítero José Dark pregou aqui, a gente tudo aceitamos Jesus, batizado com o Espírito Santo. E agora? Quem aqui nasceu no Evangelho? Quem aqui nasceu no Evangelho? Tem alguém aqui? Nasceu na igreja. Esse cabo aqui se batizou domingo. Você aceitou Jesus de novo aqui? Já aceitou Jesus alguma vez? Pedro, fizeram você aceitar, foi? Coitado. A senhora aceitou Jesus? Fizeram você aceitar Jesus lá no Piauí? Voltou. Já você nasceu no Evangelho? Você aceitou Jesus aqui? Coitado. É um negócio que não está na Bíblia. Me diga, meus filhos, os filhos do irmão aqui, aquela criança que está dormindo ali, ela cresceu na igreja, aprendendo quem é Jesus, desde a escolinha dominical. Ela tem que se arrepender de quê? Se ela já conhece Jesus, já é convertida na alma, irmão. Amém? Se batiza para sinal. Mas se arrepender de... O cara nasce na igreja, cresce na igreja, Jesus batiza ele com o Espírito Santo, ele tem que aceitar Jesus de novo. Era o costume, era o costume, pelo costume se fazia. Mas tem sentido um negócio desse? Diga para mim na verdade. Tem, mano, sentido isso? Não tem. Ah, mas se com tua boca confessa, já está confessando, porque está lá, ó, nas crianças, aprendendo a ovelhinha. Então nós vamos, se isso não tem efeito, nós temos que acabar com a classe de criança. É por isso que filho de crente não faz discipulado mais, porque cresceu no Evangelho. Agora é diferente. Se ele sai, conhece o mundo, aí voltou, filho, tem que se arrepender. Agora nunca se desviou, nunca bebeu, nunca se prostituiu, crê em Jesus, está nos adolescentes, aprendeu tudo, já está convertido por Deus. Nunca foi batizado da igreja católica. Então não tem sentido esse negócio. Era o costume, aí é outra coisa, mas isso não tem sentido. Você pegar seus filhos que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, foi apresentado na igreja, criando, agora criou jardim de infância, juvenis, pré-adolescente. Nós vamos ter que criar aqui, porque os meninos não estão querendo ir para os adolescentes, não. Vou ter que criar juvenis, pré-adolescente, jovem. Aí um homem já na igreja a vida toda aceita Jesus. Então não pode cantar, não pode cantar. Se vai aceitar Jesus ainda, tinha que ficar as crianças tudo ali atrás. Não pode cantar, não pode pregar, não pode testemunhar, tem que acabar com o culto de criança. Não é o lógico? Porque quem me provar a base bíblica para isso, eu mudo meu discurso. Não existe isso. Amém ou não amém? Quem viveu esse costume a vida toda sente o impacto. Isso é heresia. Não é heresia não, irmão. É Bíblia. Não tem na Bíblia, é costume. E costume não salva. O que salva é Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. É a mesma coisa. Quer ver outro negócio polêmico danado que os crentes às vezes ficam na igreja doido assim?
Se o irmão morrer disciplinado, vai para o INFA? E agora? O que é que a gente faz? O irmão morreu disciplinado, estava excluído da igreja. Vai não, né, mano? Diz que vai? Oh. Mas ele é crente. Se ele aceitou a disciplina é porque ele é crente, ele entendeu, confessou. O ladrão da cruz, deu tempo de se batizar? Não deu não, irmão. Quer ver um negócio brabo? Hoje eu estou inspirado. Quer ver um negócio brabo? Sansão. Tem um monte de crente que acha que Sansão foi para o inferno. Não, mas ele se suicidou. Quem disse que Sansão suicidou? Está nos heróis da fé. Como foi a oração de Sansão? Deus, devolve a minha força para que eu cumpra. Vou traduzir assim bem a miúdos. Para que eu cumpra aquilo para que eu nasci. Quem foi que deu a força a ele de novo? Se Deus deu, houve arrependimento, o rapaz está lá esperando a gente e nós vamos ver Sansão no céu. Como muito bem, ele ali estava ainda como defensor. Ele nasceu para aquilo e morreu fazendo aquilo. Não tinha, é como um soldado na guerra. Ele não tem que atirar. Ele às vezes mata 3, 4, mas ele também morre. Sansão estava ali. Não tinha como ele sair, Deus levou. Então um crente disciplinado, se ele se arrependeu, a disciplina é um castigo. No sentido, hoje a gente não pode mais tal do politicamente correto, a gente tem que polir as palavras. Não gosto nem de usar a palavra castigo, mas é um castigo para a pessoa reconhecer. Mas se a pessoa, biblicamente, Davi quando caiu com Betseba, o menino nasceu, quando o menino morreu, ele botou o joelho no chão e disse assim: não retires de mim teu espírito. Instantâneo. Quando um crente peca, ele se arrepende naquela hora. Na hora ele é perdoado. Agora ele tem que procurar quem de direito, porque ele não pecou só contra Deus, ele pecou também contra a igreja que ele congrega. Ele foi perdoado por Deus, mas se ele não for, o que é ligado na terra é ligado no céu, perdoado por a igreja, porque ele feriu o corpo de Cristo, aí a coisa volta. Opa, eu te perdoei, mas você também precisa do perdão do meu povo. É diferente. Mas ele pediu perdão à igreja, pediu perdão a Deus. Se Jesus voltar ou ele morrer disciplinado, ó, irmão, é a graça, favor imerecido. Quem diz amém? É a graça. Jesus é assim. Jesus ama, aleluia. E quando ele ama, ele leva para o céu. Ele não quer que ninguém se perca. Pronto, vou encerrar. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Vamos permanecer firmes. Nós vamos semana que vem tratar ainda de alguns assuntos da salvação. É um assunto extenso, mas nós vamos fazer o máximo para não deixar nada. Nós estamos agora na natureza da salvação, paramos em conversão e depois vamos falar sobre as consequências da salvação. Quem diz amém por isso? Vamos tirar a oferta enquanto a gente dá os avisos? Vamos ofertar ao Senhor. Na próxima reunião de obreiro a gente decide a questão dos contadores de oferta que a gente tratou. Vamos contribuir? Senhor meu Deus e meu Pai, nós abençoamos a vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa. Ajuda teu povo, dá graça, visita o financeiro de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pronto, enquanto eu dou os avisos, os irmãos podem recolher dízimos e oferta.
Algum aviso? Amanhã, círculo de oração. As irmãs sintam-se convidadas para estar aqui. E à noite nós teremos, algumas irmãs estarão indo a Juazeiro para o último ensaio. Vai ter ensaio amanhã? Tem ensaio amanhã? 6h30, 7h30. Ensaio para as crianças amanhã, 6h30, de 6h30 até 7h30 da noite. A Kombi vai sair daqui mais tarde, não vou botar para 6h40, o pessoal ainda vai chegar do trabalho, 7 horas em ponto a gente sai daqui. É 7 horas. Oi. A senhora vem na Kombi, né? Pronto, já tem uma vaga aí que a irmã pediu para ela. Mais alguma coisa? Teve mudança nos hinos, né? Ó, vamos esperar elas ouvir. Vamos ouvir, porque às vezes aí a irmã não entende e diz que o aviso não saiu. Preste bem atenção, senão eu vou ter que desenhar. Amanhã vai ter, houve mudança nos hinos. Vou repetir de novo para dizer que a gente não diz. Amanhã era bom que as irmãs fossem, porque houve mudança nos hinos lá, de última hora. Então as irmãs precisam ir. Tá certo? Houve mudança nos hinos, tá bom? E as irmãs que puderem ir, é bom que vá, porque sexta-feira é o culto da irmã Maricelma. Diz que vai ter um banquete lá, né? Vai ter um banquete lá do céu e da terra. Irmã Maricelma. E a vigília, nós estamos aí, já fretei o ônibus. Você não vai pagar R$1. Amém? Vamos sair daqui às 9 em ponto. Nós só faltamos definir uma coisa, porque essa noite foi frio, não foi? Quem sentiu frio? Porque eu senti frio essa noite. Que misericórdia. Nós estamos vendo o todo. Eu não sei, cadê irmão? Irmão Ledo, conversou com seu pai? Não deu não, né? Vai ser o jeito de botar para lá. Pois a senhora vai para a vigília sozinha, porque eu não quero sentir frio. Aqui não tem como, irmã, por causa do movimento. Apesar de ainda não ter as festas assim, mas já vai ter movimento de carro de sombra. É bom a gente estar indo. Eu quero tirar vocês daqui para a gente cultuar em paz. Se caso não der certo lá, eu estou pensando em botar lá para os carneiros. Só não sei se vai caber, né? Foi uma boa ideia que a gente teve também. Se caso não der certo lá, por causa do frio, os carneiros pegam mais ou menos quantas pessoas ali? Lá tem 50 cadeiras. Se levar mais umas 20 daqui, cabe, não cabe? Só é não botar conjunto, é botar tudo para frente e na hora canta lá. Porque, irmãos, escute, é mais ou menos 8 pregadores. É mais ou menos. Cantor é um 10. E nós temos que orar, porque vigília sem orar não é vigília. Hã? Pode. Liga, começa embora. Entendeu? Irmã Sandy já fechou comigo, né? Alguns cantores. E aí o negócio é sério. Se a gente estamos vendo os todos. Se a gente conseguir os todos, porque não são aqueles todos abertos, são fechados. Ele é fechado. Aí dá. Que tem que ser 2 ou 3, um emparelhado no outro, fecha, né? Se a gente conseguir, a vigília é lá na serra. Se a gente não conseguir, está fechado para os carneiros. Aí tem que pedir para avisar a população, porque eles não têm costume com vigília lá, para avisar, para não ter constrangimento e tal, né? É bom a gente avisar.
E essa vigília, irmão, vai até 6 horas. A gente não vai fretar um ônibus para 3 horas estar de volta. Nós vamos deixar a Kombi lá, porque às vezes tem irmão que trabalha. Pastor, eu só vou poder ficar até 3 da manhã. Eu só vou poder ficar até 4 da manhã. A gente vai deixar a Kombi prontinha para você não perder a metade da bênção. Amém? O cartaz, sexta-feira o cartaz sai por aí. Nós vamos ter os períodos de oração, e nós vamos ter os períodos do testemunho, e pregação, palavra e oração. E Jesus vai fazer uma coisa linda esse final de semana. Amém? Não perca não. Se tiver gente de outra igreja que queira ir, não tem barreira não. Pode ir, até quem não é crente para aceitar Jesus. Hã? Sim. Escuta aqui que a coisa é boa. Nós não estamos cobrando nada para você ir. Nada. Mas pelo menos você tem que levar alguma coisa para nós comer. É o povo que come, né? Amém? A pessoa, um ônibus cabe quantas? Umas 40 pessoas. Se uma família leva um bolo, outra família leva um... Porque eu não gosto de parar a vigília para comer não, que quebra o... Às vezes você está numa oração boa, aí o dirigente, intervalo, quebrou. Um já dá sono, outro diz eu vou por aqui. Não, é no final. Amém? Um leva um suco, outro leva um bolo. Amém, meus irmãos? Sendo ônibus de graça, vem irmãos de Juazeiro, nós temos que estar aqui cedo, porque vai lotado. Eu estou com medo da igreja não caber lá. Cabe, não cabe. Amém ou não amém? A senhora quer falar? É. Olha, me diga. Vamos orar. O caso é sério, sim, senhor. A vigília, sexta é o aniversário da irmã. A vigília é de sábado para domingo. De 18 para 19. Ter que suspender. Aí terça-feira a gente já perdeu uma, né? Aí terça-feira a gente faz a escola aqui, viu, Elgo? Terça-feira à noite vai ter a escola aqui. Aí nós deixamos o assunto para outra semana, porque não pode ficar sem dar aula. Amém? Concordam? Tá assinado. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo. A irmã Deusita, a mãe da irmã. Pronto. Vamos apresentar a mãe da irmã Dorinha. Sua mãe também. Misericórdia. Irmão, depressão está um negócio sério. Está matando. Mais algum aviso? Quinta-feira, irmãos, grande culto das maravilhas. Diácono Erasmo vai estar aqui pregando, cantando o que ele canta e prega. E tem outro cantor. E é com a participação dos jovens. Eu acho que está na escala dos jovens. Avisa aí a liderança dos jovens que quinta-feira o trabalho é com a participação deles. Vamos agradecer o senhor, presbítero Edson. Vem orar agradecendo. Domingo? É o culto da 100ª ovelha. Quinta-feira, irmão, venha para o culto que eu vou lhe entregar um convite para você entregar a um desviado. Domingo é o culto da 100ª ovelha. Nós vamos estar convidando pessoas desviadas. Você que canta, ensaia um hino para alguém, né? Nós vamos ouvir louvores. Ensaia um hino no sentido de retorno para Jesus, tá bom? Domingo, culto da 100ª ovelha. Pela filha? Sim. Chama Raimundo lá que ele fez aniversário. Chama ele, pediu para orar por ele. Glória a Deus. Senhora, está doente.
Manuel também, né? Manda ele vir para cá, a gente orar por ele. Aleluia. Irmãos, amanhã pela manhã, às 8 horas, é a cerimônia fúnebre do pastor Geovaso. Os irmãos estejam orando para que Jesus esteja confortando a família. A gente vai estar lá, se Deus quiser, e 9 horas é o sepultamento. Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, vamos orar. Pastor Geovaso foi meu pastor 7 anos ali em Sobradinho, congreguei com ele. Vamos orar mais uma vez pela família. O pastor está pedindo para fazer uma nova oração pelos familiares, para Deus confortar, não é? Pelo irmão que aniversariou, pelas suas filhas também, que o irmão pediu oração, pela irmã Luci Cláudia, todos os irmãos que pediram, que a gente não lembrar do nome, mas os irmãos sabem. Apresenta, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, nosso Pai amado e querido, nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, teu amado Filho. Meu Pai amado e querido, por este culto que o Senhor tem, meu Pai, nos agraciado nesta noite com a tua palavra, através do ensinamento. A tua palavra, Senhor, é quem faz a diferença em nossas vidas. É pelo poder, meu Pai, da oração e da palavra que nós estamos de pé na presença do Senhor. Nós queremos apresentar, Senhor, teu servo que fez aniversário, nosso irmão Raimundo. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, dando graça, dando vitória a ele, meu Pai, vigor, ajudando ele, Senhor, em todos os momentos da sua vida. Abençoa a sua família, suas filhas, sua esposa. Queremos apresentar, meu Pai, cada uma pessoa que foi feito pedido aqui nesta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Meu Deus amado, vai visitando nesta noite, através do teu Espírito Santo, cada vida, cada lar e cada família. Meu Pai amado, nós queremos também apresentar a família, Senhor, do teu servo que o Senhor tem recolhido neste dia. Ó meu Deus, mas que o Senhor esteja confortando a sua esposa, seus filhos, todos os seus familiares e amigos. Que o Senhor esteja, meu Pai, trabalhando em cada coração, dando graça, dando, meu Pai, aleluia, entendimento, dando, meu Pai, aquela calma na alma, aquela, meu Pai, aquela tranquilidade, que o Senhor sabe, conhece, o Senhor sabe confortar. Deus, continua abençoando esta igreja, abençoando o teu filho pastor, meu Pai, que está feito neste trabalho, abençoando a sua família, abençoando sua esposa, seus filhos e o seu ministério, e tudo aquilo, Senhor, que vier contrário, tudo aquilo que vier, meu Pai, para atrapalhar a vida espiritual do teu filho ou da sua família, que seja neutralizado pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa esta igreja, para que ela continue marchando para o céu, prega na tua palavra e teu evangelho, mostrando o caminho da salvação, continua levantando homens e mulheres, meu Pai, para fazer a tua obra. Abençoa de uma forma poderosa, nos despede em paz para os nossos lares e nos dá vitória. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, soberano amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Todos dizem: certamente me seguirão e habitarei por longos dias. Parabéns para você, essa data, muitas felicidades. Você, essa data, muitas felicidades.